professor de história em São Paulo, um adolescente suspeito de roubo no Rio de Janeiro, uma dona de casa no Guarujá. O que essas pessoas têm em comum? Todas foram vítimas de linchamento, sendo que no último caso a brutalidade terminou em assassinato. Um levantamento feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo mostra que entre 1980 e 2006 foram noticiados 1.179 casos de linchamento no Brasil, uma média superior a 3 casos por mês. O programa Artigo 5º está começando e vai mostrar quais são as implicações legais quando acontece um linchamento. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Também assegura que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Para falar sobre linchamento público, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Antônio Alberto do Vale Cerqueira, advogado criminalista e professor de Direito Penal. Doutor Antônio Alberto, o que caracteriza, do ponto de vista legal, um linchamento público? Não existe no nosso ordenamento jurídico um tipo penal, um crime descrito como linchamento. Entretanto, o ato de se linchar uma pessoa em público, ele é punido pelo Código Penal, a depender de qual foi a conduta daqueles agressores. Então, aqueles que praticam o ato de linchar uma pessoa, eles podem responder por lesão corporal, eles podem responder por homicídio, se a vítima, neste caso, vier a óbito, por tentativa de homicídio. Então, vai se estudar o caso concreto, as peculiaridades do caso concreto, para se avaliar ali a responsabilidade dos agressores. E entre tantos casos que já foram noticiados, um se destacou pela casualidade. O simples fato de ser parecido com a suspeita de um crime fez a diferença entre a vida e a morte para uma dona de casa no interior de São Paulo. Um crime brutal que chocou o país. Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi linchada por populares no Guarujá, litoral de São Paulo, depois de ser confundida com uma sequestradora. O motivo? Um boato espalhado em uma rede social na internet de que uma mulher da região sequestrava crianças para fazer magia negra. Um retrato falado foi divulgado e algumas pessoas atribuíram a imagem a Fabiane, que morreu após ser agredida. Me coloco no lugar daquela moça, de repente uma loucura, um pessoal ensandecido avança em você, te lincha e você nem sabe por quê. Este sociólogo afirma que a violência praticada por grupos sempre aconteceu, mas tem tido mais visibilidade. O que tem acontecido é que é uma onda que está vindo no Brasil, um crescimento mais recorrente. E isso está levando as pessoas a ficarem, primeiro, mais preocupadas, mas também tem o outro lado, o outro efeito que é de, olha, já começamos a fazer isso mesmo, então vamos fazer dessa forma. Nas ruas, as explicações a respeito desse tipo de crime são diversas. Acho que é revolta, né? O pessoal está muito revoltado e outra coisa, hoje não se tem mais amor ao próximo. Por achar isso uma coisa banal, eles acabam fazendo justiça com a própria mão. As pessoas fazem isso porque elas não veem o governo, a polícia agindo, então elas acham que elas têm que agir por elas mesmas. Para o sociólogo, é preciso uma mobilização do governo e da sociedade para mudar essa realidade. É preciso fazer uma discussão profunda sobre deveres da cidadania. Quais são os deveres do cidadão? Conviver em paz, respeitar o patrimônio público e privado, respeitar a vida alheia, não banalizar as coisas. Isso não é discutido, você não ensina isso em casa, não ensina nas escolas, não ensina nos ambientes de trabalho e depois quer que a população saia preservando essas coisas. Doutor Antônio Alberto, isso pode ser considerado uma pena de morte imposta pela própria sociedade? Sem dúvida nenhuma. Quando falamos de pena de morte, a gente remete um pouco ao conceito de pena do Estado, né? Mas não há dúvida que quando há um grupo de agressores que visam, se não como um objetivo, mas assumem o risco de exterminar, de matar a vítima, ela está ali sentenciada à morte, talvez possamos dizer por um tribunal de exceção, que não é reconhecido no nosso Estado Democrático de Direito. Agora, eu estava pesquisando até para fazer o roteiro do programa e vi que muitos casos acontecem com relação a crimes pequenos, como uma tentativa de roubo, por exemplo. Com uma ação como essa, a pessoa que participa ela não acaba se tornando pior do que o criminoso? Sobre o aspecto penal, sim. Nós temos alguns bens jurídicos que são protegidos pelo direito penal.
Um deles é o bem jurídico, o patrimônio. O outro bem é a vida. Então, quando pessoas agridem aquele que cometeu um crime contra o patrimônio, como roubo, como furto, visando lhe exterminar a vida, sem dúvida nenhuma, eles estão agindo de forma pior. E a nossa equipe foi às ruas para conferir as dúvidas das pessoas. Pode ser considerado um lixamento? Tem que ter a participação de várias pessoas? Doutor Antônio Alberto, existe alguma determinação legal sobre isso? Não, não existe. Mas existe o conceito de linchamento comum. E a pergunta é bem pertinente e sim, a resposta é positiva. Para que seja considerado um linchamento, tem que ser um ato perpetrado por mais de uma pessoa contra uma ou mais vítimas. Mas o grupo opressor ele deve ser sempre ou maior ou de forma mais ferramentada do que o grupo vítima. Professora, e também pode ser considerado como um linchamento a ação das milícias, dos grupos de extermínio ou dos chamados tribunais do tráfico? Do ponto de vista sociológico, sim, porque, na verdade, você veja que é a mesma situação. Se tem, no caso do tráfico, por exemplo, os tribunais, né, dos chefes do tráfico, por mais que eles se coloquem determinadas regras, se coloquem como justiceiros no sentido de que até fazem como uma espécie de tribunal, mas é algo que está sendo feito à revelia do Estado e que a única coisa que difere, digamos, do conceito de linchamento é que muitas vezes não é intempestivo, né? Não tem essa característica do linchamento. Coisa mais planejada, é uma né? coisa muitas vezes planejada, mas que corre absolutamente ao largo da lei. Então, de uma perspectiva legal, talvez o professor me diga, não, de fato, não é legalmente, não é linchamento. Da perspectiva mais conceitual, digamos que você passa ao largo do fato de que existe uma instância jurídica especializada para fazer justiça, a gente pode pensar numa situação de linchamento, ou seja, próxima, né, ao linchamento. Né? Do ponto de vista legal, doutor Antônio Alberto, é linchamento também? A colocação da professora é irrepreensível, porque o conceito de linchamento ele é um conceito aberto. Não é? Então, se determinado grupo se organiza e para além, eu já estudei atividades de tribunais de exceção, dentre eles o Tribunal do Tráfico, esses tribunais nem sempre eles exterminam. Muitas vezes a pena é o espancamento. Então ali nós temos um contexto claro de linchamento. Todavia por um tribunal de exceção. A professora está correta. Nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. Vamos conferir. Se a pessoa está vendo um lixamento, se ela não ajudar, ela pode ser punida? Doutor Antônio Alberto, qual é a responsabilidade dessa pessoa? A pergunta dele é bem difícil, porque vai depender muito do caso concreto. Agora, diria que 95% de chances dessa pessoa não ter qualquer responsabilidade. Porque o crime que essa pessoa que assiste e se omite de socorrer a um linchamento cometeria seria um crime chamado omissão de socorro. Entretanto, este crime só é possível ser cometido quando a pessoa que assiste e nada faz tem condições de ajudar. Se ela não tiver condições de ajudar, não há crime. Então, me imagino numa cena onde um espectador está assistindo a 20 pessoas espancarem uma vítima. É natural que se esse espectador tentar auxiliar aquele que apanha, que está sendo agredido, provavelmente ele também o será. Então, eu acho, o exemplo, a resposta da pergunta é, sim, é possível, mas é dificílimo a ocorrência desse fato. Muitas vezes as pessoas evitam ajudar com medo de colocar em risco a própria vida? Eu acho que tudo contribui para o incremento da violência. Eu acho que a mídia, o papel da mídia, ele contribui muito. E eu acho que principalmente a sensação de impunidade de criminosos que é imposta, que é colocada para a sociedade, ela faz com que muitas vezes essa violência que está ali a ocorrer, ela seja justificada na cabeça daquele que agride como um ato de justiça. Então a pessoa entra no embalo acreditando fielmente que está fazendo justiça, está fazendo algo certo. Então isso tudo há uma influência, um incremento da violência, sem dúvida nenhuma. Vamos conferir a última pergunta feita nas ruas. Eu gostaria de saber se o Estado pode ser responsabilizado se o lixamento acontecer dentro de uma delegacia.
Doutor Antônio Alberto, a gente já viu casos de famílias que tiram um preso de dentro da delegacia porque cometeu um crime bárbaro com algum ente daquela família. Nesse caso, o Estado também é responsabilizado? Sem dúvida nenhuma. O Estado, quando o indivíduo está sob a guarda do Estado, encarcerado, preso, seja em uma delegacia, seja em um presídio, o Estado tem a obrigação de proteger e dar segurança àquele preso. Então, são inúmeros os casos, isso é uma coisa muito comum de se ver no judiciário, de ações indenizatórias contra o Estado por vítimas que são feitas em delegacias ou em presídio. E o que pensa a população sobre um linchamento público? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. Não acho correto, porque violência gera violência. Para isso que existe todo um sistema penal, um código penal, um sistema judiciário, para que essas pessoas sejam julgadas pelo que cometeram ou não e sejam punidas de acordo. Não acho que fazendo justiça com as próprias mãos seja a solução correta. A gente tem que chamar a polícia e ver o que eles podem fazer. No máximo que eu faria era tentar segurar ele e não agir com as minhas próprias mãos, né? A pessoa fazer a justiça com as próprias mãos não vai fazer ele diferente daquele que cometeu o crime. Ele se torna um criminoso tanto quanto. Doutor Antônio Alberto, é possível criminalizar individualmente quem participa de um linchamento? Como saber quem fez o que ali naquele ato? Sim, é possível, embora a regra geral seja que todos aqueles que participam do linchamento respondam pelo mesmo ato. Essa é a regra geral. Mas imaginemos um exemplo para tornar fácil esse entendimento. Imagine que há um linchamento em que 6 pessoas estão agredindo uma vítima. Daí uma dessas pessoas saca uma arma e dá 2 tiros no peito da vítima. Os outros agressores se mostram assustados com aquilo e se afastam, deixando que apenas o atirador fique na cena no momento daquele crime, naquele momento exato, depois dos tiros. Testemunhas observam isso. Numa eventual defesa, traduzindo, poderia ficar ali claro que aqueles que estavam a agredir com socos e tapas, eles não se afiliaram, não se uniram àquela conduta do atirador. Então, neste caso, seria possível cindir as condutas. Mas a regra geral é que todos que estão ali respondem pelo mesmo crime. O que pode ser feito para evitar esse tipo de violência? Para mim, hoje, nós estamos colocando uma função no direito penal que não é dele, que é a função de consertar a sociedade. Os nossos doutrinadores, eles chamam o direito penal de última ratio. O que isso quer dizer? Quer dizer, num jargão coloquial, que a gente deve usar o direito penal quando o leite está derramado, quando não tem mais socorro, não tem mais jeito, aí a gente usa. Só que o fenômeno social que estamos vendo é que o direito penal ele tem sido usado para consertar a sociedade. A sociedade não se conserta com repressão. A sociedade, como muito bem colocou a professora, ela se conserta com educação, com dignidade, com outros valores que a gente não vai encontrar ali. Então, quando a gente valoriza muito o direito penal, querendo que ele conserte a nossa sociedade, e ele não consegue, ele é totalmente ineficaz, é por isso, e aí um parênteses, é por isso que aquele que furtou um toca-fia, um CD do carro do vizinho na rua, no outro dia, e é preso, no outro dia está solto, o vizinho pensa o quê? Ele pensa, nossa, a justiça não funciona. Mas não é isso, é o modo como se está operando que está incorreto. Então, enquanto a gente não colocar esse rapaz que furtou o CD, voltar no tempo, educá-lo de forma que ele entenda que aquilo é incorreto, para que ele nem venha a fazer, enquanto a gente não tiver uma visão dessa, nós só vamos ter o cenário de incremento, tanto do direito penal como o direito opressor, quanto de atos como esse de linchamento. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º.